Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. É uma alegria, né? Estar falando aqui com primos, primas, manas, principalmente, né? A tia madrinha, muito especialmente, né? A tia madrinha do grupo, né? A tia Neiva, querida. Então, estou cumprimentando a todos aqui com muita alegria, né? Não sei quando é que vocês vão assistir, agora é noite, mas já é bem tarde quando eu estou gravando esse vídeo. E assim, a minha motivação em gravar esse vídeo aqui é com respeito a esse outro vídeo, né, que foi postado aqui no grupo já faz uma semana e que diz respeito a algo que me interessa muito, de há muito tempo, né, que todos sabem, todos conhecem a minha história, né, sabem que eu profissionalmente trabalho com o meio ambiente, me interesso pelo meio ambiente, sempre amei profundamente a natureza, isso é uma herança do meu pai, né? Tenho certeza disso, que quem me influenciou principalmente com relação a essa questão do amor à natureza foi fundamentalmente meu pai, né? Até mais que minha mãe, isso me marcou profundamente. Então a motivação principal é esse vídeo aí que foi publicado aqui, que eu acho muito absurdo, sabe? Acho uma coisa assim muito ruim isso está acontecendo hoje, a gente com tanta necessidade de aprofundar o entendimento sobre o que realmente acontece com o planeta e vem essas vozes aí para desvirtuar a atenção, para enganar as pessoas e movidas por interesses que eu tenho certeza são muito escusos, né, muito graves. O meu interesse sobre essa questão do aquecimento global e do ambiente vem de muito longe. Eu me recordo muito claramente, me lembro muito bem já na primeira, acho que foi a primeira edição ou a segunda edição do Fantástico, mesmo Fantástico, que é alvo agora desse vídeo aí. Ele lá no seu primeiro, a sua primeira edição, ele já tematizou essa questão da crise ambiental de forma muito forte. Isso me impactou muito profundamente e tanto assim que até hoje toda a minha vida ficou orientada por essa sensibilização que foi provocada não só por aquele fantástico, mas pela conferência de Estocolmo que acontecia naquela época. Hoje eu consigo entender, não naquela época, que aquilo foi a influência, né, da conferência de Estocolmo, né, a primeira conferência sobre o meio humano que ocorreu em 1972. E também eu lembro bem das audições que a gente tinha toda hora do almoço lá em casa, do programa 2001 na Rádio Guaíba, né, que eles chegaram a transmitir ao vivo através daquele jornalista Lauro Hagman, jornalista muito bom da Rádio Guaíba, que chegou a transmitir ao vivo a Conferência de Estocolmo em 1972, e eu tenho isso muito vivo na minha lembrança, fiquei muito marcado por isso. E depois também aquela influência do Lutzenberger, né, que eu gostava muito de ouvir, aquele discurso empolgado e com tanta clareza, com tanta devoção à beleza da natureza, né, e à sinfonia da natureza, como ele dizia, que tudo me marcou muito profundamente. Então essa a minha vida se dirigiu para isso, eu me tornei profissional da área, né? Desde que desde eu não conseguia, eu só tive uma solução de continuidade na engenharia quando se abriu para mim um caminho na área de engenharia ambiental, né, que foi o que eu trabalhei, que eu me considero hoje como analista ambiental, né, do ICMBio, né, com muita honra, né, embora algumas pessoas, né, até no grupo já comentaram que tem que terminar com essa esquerdalha do ICMBio, né, entre as quais certamente eu me incluo, então não posso negar que fiquei um pouco chocado com esse comentário, mas a gente vai levando, né, na boa, assim, sem maiores traumas, né, embora seja um pouco desagradável, dá para entender. Mas enfim, vamos falar sobre o vídeo. Né? Os autores do vídeo, né, são esses dois debatedores e professores, né? Tiago Maia, que eu não
conheci agora, não conhecia antes, né? Que parece ter um pouco mais de conteúdo, né? Embora cheio de falácias, assim, eu detecto, e é isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo que eu estou fazendo, claramente essas falácias que ele mostra. Eu acho que tem intenção por trás dessas falácias, não é apenas de idiota que comete essas falácias, mas há um interesse nisso, porque há uma disputa profunda hoje no mundo em relação a essa questão. Mas vamos devagarinho, né? E o outro, o Ricardo Feliz, que eu já conhecia de outras passagens, né? E é um cara muito sem conteúdo. É, tem um programa dele no Jô Soares que ele só diz: ah, o aquecimento global é uma bobagem, uma bobagem, uma bobagem, uma bobagem, não apresenta conteúdo nenhum, faz um monte de caras e bocas, né? Apresenta áreas de esperteza, assim, faz uns áreas assim de que tem uma teoria da conspiração, assim, então ele se faz todo, toda uma cara assim de esperto, assim, e uma risada debochada, assim, também, que até nesse vídeo aí vocês podem ver, né, como várias vezes ele dá uma risada assim, com ar de soberba, superior, assim, que eu sinceramente acho deplorável, né? Eu sou uma pessoa que eu acho que isso eu já herdei da minha mãe, né? Que é, eu acho que a humildade é uma coisa que deve ser procurada no homem, né? Acho que a pessoa, eu detesto arrogância. Não gosto nem um pouco de arrogância, e essa atitude dele eu acho muito arrogante. Estou criticando aqui, não sei se estou parecendo arrogante, mas é que, pô, eu acho fim, né? A pessoa tratar como trata questões assim, com um ar de soberba, de superioridade, assim, sem mostrar um conteúdo que realmente comprove que o que ele está falando é verdade. Ele não dá conteúdo. Na entrevista que teve o Jô Soares, por exemplo, esse prêmio não sai nada. E agora também o Thiago até tentou, né, colocar conteúdo, assim, mas também questionável. Vamos entrar logo então, né? Bom, o trabalho, né, que eles fizeram, né, título assim, né, refutando o fantástico, né, o mundo vive uma emergência climática. Então, refutando o aquecimento global, né. Bom, a primeira verdade que está ali, que logo no início, né, ressalta que a matéria não é da Globo, é da BBC, né. E a BBC é uma emissora, né, que tem um certo respeito no mundo, né. Eu acho que tem que ser um pouco considerado esses fatores assim, né? E assim, já no primeiro minuto ali, o Tiago, né, ele questiona o título, emergência climática, né? Agora não é mais mudança climática, é emergência climática, hahaha. Então eles dão essas risadas assim, muito falastronas, né? Me parece assim, bastante falta de respeito até. E assim, e aqui já começa então um padrão bem falacioso de todo o discurso, né? Porque ele cria uma falsa questão. Né? Ele coloca como contraditórios dois conceitos que são referentes a dois campos muito diversos. Né? Mudanças climáticas é um conceito que diz respeito ao mundo natural. Né? O clima, né? A natureza. Né? Mudanças climáticas se referem à mudança que ocorre na natureza. Já a emergência climática é um assunto que se refere ao mundo social. Né? Se trata de um conceito que tange ali a questão de uma estratégia de planejamento, você definir uma emergência climática. E, aliás, na Grã-Bretanha e outros países, recentemente, agora em março desse ano, declararam emergência climática, né, atendendo a um movimento de massa organizado por crianças, protagonizado por milhões de crianças que saíram, vocês sabem disso, todo mundo viu, né, que saíram nas ruas das principais cidades do mundo desenvolvido reivindicando um direito a algum futuro. Só isso. Então, emergência climática, pois pode ser a opinião deles, cada um tem direito à sua opinião, mas não é nada, nenhuma baboseira, como eles dizem. Já isso aconteceu no minuto, no 1 minuto, no primeiro minuto já. E no 2 minutos e 14 segundos, vocês podem marcar, eu estou aqui com uma planilha que eu fiz aqui para poder fazer essa exposição.
né? O Tiago diz, bom, vamos começar. Aí empurra tantos gases, vamos começar. Empurra tantos gases que está ficando mais grossa a atmosfera, e aí o Ricardo, quá, 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 parece um programa de humor, tá de sacanagem. Primeiro que não funciona como cobertor, ha, ha, ha. Se quisesse fazer uma analogia, seria como um cobertor, ha, 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 com amortecedor, porque nos isola do nada do espaço para uma superfície que ficaria torrando, tórrida com a radiação solar. Então não tem nada a ver com cobertor. Um absurdo isso, ha, ha, ha. E aí faz aquelas caras e bocas típicas dele, né? Mas, enfim, disse isso. Então a questão é a seguinte, que a analogia com o cobertor é correta sim, perfeitamente correta. E dizer que o aumento da concentração de gás carbônico torna esse cobertor mais espesso é um recurso didático bem útil. Por quê? Porque um cobertor nos aquece numa noite fria de inverno, na nossa cama, justamente por causa do efeito estufa. O cobertor ele é opaco à radiação infravermelha que emana do nosso corpo. Então, como ele é opaco, aquela radiação fica retida sobre a cama e nos aquece. Então, é um cobertor, sim. Os gases de estufa, né, ele nos aquece porque, então, basicamente por causa disso, porque ele é opaco à radiação infravermelha. E o nosso corpo, quando emana calor todo mundo sabe, é radiação infravermelha. Então, como ele é opaco, aquela radiação não sai e fica ali. Que nem aqui essa sala está iluminada porque tem a lâmpada que acende e tem as paredes que são opacas à luz e ela fica retida aqui, então a gente pode enxergar, senão ficaria, né, como a gente vê uma luz ao ar livre, ela é cheia de sombra, não como está aqui, nessa sala toda iluminada. Da mesma forma, cobertor, tudo é radiação. Bom, então, seguindo aí o assunto, né, da mesma forma também por causa dos gases de efeito estufa, a atmosfera, né, por causa do efeito estufa, também retém o calor emanado pela superfície da Terra aquecida ao Sol, porque os gases de estufa, embora sejam transparentes à radiação solar, à radiação luminosa, o espectro luminoso, ele é opaco, eles são opacos para o espectro infravermelho, ou seja, o calor. Então não passa o calor pelos gases de estufa, por isso ele fica armazenado na Terra. Isso aí foi visto lá por John Tyndall, ainda no século XIX, que mostrou, fez experiências em laboratório e comprovou que determinados gases, como o gás carbônico, como a água, como o metano, são opacos à radiação infravermelha. Comprovou isso, e isso aí foi o que permitiu se desenvolver toda uma teoria que foi evoluindo e ficou comprovada depois, agora mais recentemente, a partir da década de 80 e 90, 70, 80 e 90, com as perfurações, a gente já conversou isso pelo Zap, né, nas geleiras da Groenlândia e da Antártica. Né. Então eles atuam, né, os gases de estufa atuam sim como um cobertor retendo o calor emanado da Terra aquecida pelo Sol. O calor fica retido por esse cobertor de gás de estufa. Tá? Sim, é assim. O papel do aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera é exatamente o mesmo de tornar o cobertor mais espesso. O cobertor mais espesso fica mais opaco à radiação infravermelha. Menos a radiação infravermelha transpassa, né, pelo cobertor. Da mesma forma, quando você tem mais gases de estufa, mais opaco fica. Mais espesso fica o cobertor. Então é perfeita a analogia. Tanto a atmosfera com maior concentração de gases de estufa como o cobertor mais espesso, eles ficam mais opacos à radiação infravermelha. Então não há nenhum problema, tá, com essa analogia. Há problema isso sim com a risada que debocha à toa na intenção de ganhar a discussão pelo trejeito e não pela argumentação. É isso que faz esse infelício aí. A analogia da atmosfera com o amortecedor, mencionada pelo Felício, ela não está errada também. Tá? A atmosfera amortece sim a radiação solar,
mas o espectro, a radiação do espectro ultravioleta, né? Impedindo, né, que a superfície da Terra fique esturricada, né, fique tórrida, como ele fala. Né? Mas esse não é o papel do gás carbônico, que é opaco à radiação do espectro infravermelho. É o papel da camada de ozônio, que é opaca à radiação ultravioleta, por uma série de reações químicas que acontecem na camada de ozônio quando os raios ultravioleta chegam aqui na Terra e ficam então dissipados pela camada de ozônio. Então as duas coisas acontecem simultaneamente, tá? E isso, né, de apresentar um aspecto alternativo da realidade, né, para aparentemente contradizer aquilo que supostamente ele está questionando, é apenas uma estratégia diversionista, desviar o assunto, tá? Porque não tem contradição. É um estratagema retórico, falacioso. Ele pretende desfocar a discussão quando não tem argumentos. Por isso que ele fala, então, ele não tem argumentos. Esse cara não está à toa aí, não. Ele fala, ele está em missão. Tá? Ele não está falando isso à toa. E eles ganham tanto destaque, não é à toa, não, porque tem todo um interesse que isso aconteça. E esses caras usam esse tipo de estratagemas assim ao limite. Aliás, é o mesmo recurso falacioso que foi empregado pelo Tiago ao confrontar a questão da emergência climática com a mudança climática, é um falso dilema. É a famosa falácia do falso dilema. Bom, continuando. Só um pouquinho. Bom, já lá aos 5 minutos e 5 segundos, o Tiago proclama. Tá? Eles falam do aquecimento do planeta nos últimos 100 anos por causa da atividade humana. Então eu apresento aqui um gráfico que eu fiz aqui há algum tempinho, onde mostra aqui onde aconteceu El Ninho e Laninha. Aí nós temos aqui os dois picos de temperatura, né? Onde teve em 98 um super El Ninho e em 2015, 16 esse que eu gosto sempre de chamar de Eu Adolescente, aquele El Ninho gigantesco. Então já começa por aqui. Todos esses picos aqui são explicáveis. Até então até agora, o CO2 não teve nenhum problema. Tá? Aqui eu me dei o trabalho tá, a redigir o que está dito, vocês podem procurar no vídeo ali, o que ele disse, foi exatamente essas palavras aqui que eu transcrevi para cá. Tá? Ele diz isso que eu falei aqui. E aqui, então, novamente, a gente tem, né, a falácia do falso dilema. Tá? Eles novamente apresentam como alternativos e excludentes dois fenômenos que, na verdade, se complementam. Tá? Esse dilema, essa dicotomia assim, que ele propõe entre os picos de El Ninho e o aquecimento global promovido pelo CO2 é um dilema falso. Os dois fatores eles interagem complementarmente para promover o aumento da temperatura. Apenas que um desses fenômenos é responsável por uma parte do fenômeno e o outro é responsável por outro. Né? Mas ambos os dois fenômenos, o El Ninho e o aquecimento global, compõem um efeito único que vem a ser justamente o aquecimento global, que é o efeito é o fenômeno mais abrangente. Né? O El Ninho é um aspecto particular do processo de aquecimento global, que atua mais na parte da absorção e transmissão do calor para a atmosfera. Já o aquecimento global, o efeito estufa, né? ele é mais um efeito mais de causa disso, dessa absorção majorada do calor e dessa transmissão para a atmosfera também majorada. Ambos, tanto a absorção quanto a transmissão, são majorados por causa do efeito estufa, que coloca um cobertor sobre a Terra que recebe os raios de sol e esses raios de sol ficam aprisionados ali nesse cobertor, que são pelos gases de estufa, né, que estão em concentrações maiores na atmosfera, mais espessos, entre aspas.
O El Niño, tá, ele é a principal dinâmica governante da absorção e transmissão do calor acumulado pela Terra e transmitido para a atmosfera. Tá? Ele é o principal driver, né, a principal dinâmica governante desse processo de calor absorvido pela Terra e transmitido para a atmosfera. Existe uma grandeza geofísica, tá, chamada albedo, que é o grau de reflexão da radiação solar de volta para o espaço, assim, por cada tipo de superfície da Terra. O maior albedo que existe é o das geleiras, né, que são brancas, né, e refletem 80% da radiação que recebem. Inclusive, por isso elas são frias. Não só por isso, mas um dos motivos que elas se mantêm frias é que elas recebem o calor e transmitem, refletem 80% da radiação que chega à Terra é refletida pelas geleiras. E o menor albedo de toda a natureza na Terra, de todas as superfícies da Terra, vem a ser a água, porque ela é transparente. A água, os oceanos, né, absorvem 80% da radiação e refletem apenas 20% da radiação. Então, o albedo, também chamado de reflectância, é de 20% da água. Então, a radiação solar ela penetra fundo nos oceanos e quando ela penetra nos oceanos, ela esquenta os oceanos. Por causa dessa propriedade e também pela extensão dos oceanos, né, que ocupam 3/5 da superfície da Terra, 93% de toda a radiação solar absorvida pelo planeta é absorvida pelos oceanos. 93%. Tá? Eu posso passar para vocês esses dados, essa bibliografia, isso aqui, a Organização Meteorológica Mundial tem um boletim que ela passa esses dados. Enfim, isso é um dado até de domínio bem amplo, mas, por exemplo, nesse documento da Organização Meteorológica Mundial, eu posso citar, apresentar para vocês. Bom, voltando ao Pacífico, então, onde ocorre o El Niño. Ele é uma massa tão grande, o Pacífico, é tão extenso o Oceano Pacífico. Cara, eu acho isso muito lindo. Sinceramente, quando eu estudo isso, eu fico emocionado, fico arrepiado. Assim, acho muito lindo mesmo. Quando a gente olha o Pacífico, assim, se você focar no Google Earth, você focar no centro geométrico ali do Pacífico, você chamar alguém para entrar na sala e dizer, que planeta é esse? Ela não vai reconhecer que é a Terra. Não tem você não vai enxergar aqui, você enxerga a Califórnia lá num canto, enxerga lá o Japão no outro canto, assim, mas você só vai encontrar mesmo a água, né? Porque é muito grande o Pacífico. Então, ele é quase uma face inteira do globo. Então, em função disso, né, cerca de 45% de todo o calor absorvido pelo planeta é absorvido pelo Pacífico, que é a água, é móvel, é fluida, né, é um movimento. Então, o Pacífico, tá, e ele transmite esse calor que ele absorve para a atmosfera através do fenômeno El Niño. O El Niño, tá, é um fenômeno natural que ocorre no Pacífico, desde que existe o Pacífico, no Pacífico Equatorial, de 3 a 7 anos. Ele ocorre sistematicamente, ele é um fenômeno natural. Bom, todo mundo sabe que a Terra não é plana, né? Embora hoje tem gente que diz que nunca se provou que a Terra é plana, não tem nada que prove que a Terra é plana, né? Não tem um pé de suspensório sempre com cigarro batendo assim, né? Gente, pelo amor de Deus. Então o El Niño é um fenômeno natural e que ocorre, né? A gente sabe que a Terra é redonda, né? A Terra é um globo redondo e ele gira, né? Em torno de seu eixo, né? E então, como ele está em rotação, o círculo, quando ele está em rotação assim, né? O círculo que faz a maior rotação, maior velocidade é no Equador, porque você vai ter uma circunferência muito maior que ao longo das 24 horas, né? Num círculo menor aqui, por exemplo, o círculo polar ártico, né? Claro, um círculo muito menor, ele vai, nas mesmas 24 horas, percorrer um círculo muito menor que esse aqui no Equador, que percorre um círculo muito maior. Então, no Equador, a circunferência é muito maior. Então, o que acontece com isso, né, é que
como a atmosfera, né, ela não é vinculada rigidamente ao globo e do rochoso, né, ela é arrastada, né, ela está solta, ela está livre, né, então ela também gira, lógico, mas ela é arrastada, mas ela gira arrastada pela rotação do globo e do rochoso, né, então há uma inércia, né, e o movimento da Terra, assim, o manto gasoso, ele tem uma certa inércia ali, especialmente ali no ponto onde a mecânica, né, ali fluídica ele é mais intensa pela velocidade maior do círculo do Equador. Então, para quem está na superfície, né, esse deslocamento, esse diferencial é sentido na forma de um vento, que são os ventos alises. São os ventos alises, chamados pelos ingleses de trade winds, né, os ventos dos negócios, né, porque eles podiam sempre contar com aquele vento, entrar para lá e podiam viajar e longe como foram, né, longe nas caravelas e outras embarcações à vela que usaram para fazer o Império Britânico, né. Então, assim, e esses ventos alisos eles sempre sopram, né, de leste para oeste. Por quê? Porque assim como o Sol também vai de leste para oeste, porque a Terra gira e é a mesma causa, tanto do movimento dos astros celestes, a gente sabe que é a rotação da Terra que causa o movimento dos astros, né, como também os ventos alísios, que têm a mesma causa também, eles é sempre de leste para oeste, permanentemente ao longo de todo o cinturão do Equador, você vai ter esses ventos, né? Eles podem se modificar um pouco porque se trata de atmosfera, e aí entra também fatores, né, termodinâmicos, né, de pressão e temperatura, que podem modificar um pouco a situação. Mas, inclusive, no El Niño é um momento que se modifica essa situação. Mas, usualmente, largamente predominante são os ventos de leste para oeste. Então, quando eles sopram, os ventos alísios sopram sobre o Pacífico Equatorial, eles empurram a água, né, da imensa água do Pacífico Equatorial livre, sem nenhum impedimento, no máximo uma ilha do Havaí, que mesmo assim está mais para o norte, não está bem ali na linha do Equador, e ele vai empurrando essa massa de leste para oeste da costa do Peru, indo para a costa da Indonésia. E com isso vai se criando, então, do lado de lá no oeste, lá na Indonésia, vai se criando um empilhamento de água que é aquecida pelo sol equatorial, né? E vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, né? E lá na Indonésia existe a chamada warm pool, né? Que é a piscina quente. Warm pool, piscina quente. São as águas mais quentes do planeta, tem uma base de 28 graus centígrados. E esse empilhamento lá, ele é tão forte, né? O represamento dos ventos alísios é tão forte que se conseguiu medir, né, que a altura do nível do mar na costa da Indonésia chega a ser meio metro mais elevado que na costa do Peru, por causa desse vento. Então o que acontece? De tempos em tempos, né, essa energia potencial que está acumulada lá nesse meio metro, quase uma extensão, né, de uma área, claro, é oceânica, mas de dimensões continentais, meio metro acima, claro que isso vai chegar um momento que vai refluir, que nem acontece na beira da praia, né? A onda vem, empilha ali na praia, uma, duas, três, depois ela reflui. E assim, da mesma forma, acontece com o Pacífico, né? De 3 a 7 anos, ele reflui. Quando ele reflui, aquela água quente toda que estava submergida lá, que foi submergida ao longo de, de, de anos, né? Do calor que pegou ao longo do Equador, e é então lançado de volta para a atmosfera, há um empuxo, né, e ele se espalha por todo o Pacífico. E quando se espalha por todo o Pacífico aquela água quente, ela vai para a atmosfera. E quando ela vai para a atmosfera, né, na forma de nuvens, né, de evaporação, a água contendo calor, né, ela sobe e forma uma torre imensa, né, de ar úmido e ascendente, né, e que ela vai tocar, ela chega um momento então que ela toca as jet stream, né? Jet stream são correntes a 300 km por hora que ocorre na atmosfera, mais ou menos assim em cima dos trópicos, mas ela é sinuosa, né? Então ela, em determinado momento, uma curva, né? Um ápice dessa onda sinuosa. Isso é bonito de ver no mapa, eu posso mostrar depois. É bonito de ver assim uma animação gráfica lindo.
E então a torre de ar quente, úmido, ascendente do El Ninho toca na jet stream e a jet stream espalha pelo mundo inteiro, pelo globo inteiro, formando então esse fenômeno global que a gente conhece hoje como El Ninho, e que o mais intenso aconteceu em 1982, 83. Nunca tinha acontecido, eu me lembro muito bem, eu estava viajando nessa época pelo Brasil, choveu em todo canto, inclusive eu vim aqui a Paraty nesse verão. Chovia, fui até Alcântara, no Maranhão, chovia. Todo canto choveu. Brasília, eu andei por todo o Brasil. Foi uma viagem ótima que eu fiz, mas era o El Ninho, muita chuva, 82, 83. Foi o maior El Ninho de todos até então. Quando foi 97, 98, foi superado por esse super El Ninho que o Tiago aí se refere, e depois, enfim. Então esse é o El Ninho, tá? De tempos em tempos, a cada El Ninho, né, o calor absorvido pelo Pacífico é lançado para a atmosfera, aquecendo o planeta e elevando a temperatura global. Então quer dizer que os picos de temperatura por que passa o planeta no decorrer dos anos tem a ver com o El Ninho, como o Tiago indicou de fato, é correto isso. O gráfico apresentado ali por ele, na verdade, expressa a realidade sim. Tá? Só que, quando ele aponta os picos de temperatura associados aos mega El Ninho que ocorreram a partir do final da década de 90 e querer dizer que eles não têm nada a ver com o aumento do CO2 antropogênico que ocorreu na mesma época, aí ele está falseando, aí ele está mentindo, está fazendo um fake. Tá? Fake news. Isso aí vem do manancial de fake news, tá? Que hoje em dia que eu estou indignadíssimo com isso mesmo. Esse é mais um fake news que eu tenho que desmentir. Pô, é ruim, né? A gente não deve se orientar por inverdades. É horrível. Onde que a gente vai chegar? Mas enfim, então quando ele diz que quando ele aponta ali a temperatura associada aos El Ninhos que ocorreram a partir da década de final e quer dizer que não tem nada a ver com o aumento de CO2 antropogênico, ele está mentindo, tá? Porque os El Ninhos extremos que ele aponta ocorreram nessa época recente justamente porque essa é a época que ocorre o aquecimento global cada vez mais pronunciado. Entendeu? Então, os El Ninhos indicados por ele são muito maiores que o restante porque o Pacífico absorveu muito mais calor nesse período. Assim, ele vai lançar muito mais calor na atmosfera. E por que ele absorveu mais calor? Né? Porque além do calor recebido diretamente da radiação solar, recebeu um acréscimo advindo do cobertor de gases de estufa mais espesso que a gente tem agora. Então, novamente temos aí uma falácia do falso, do tipo do falso dilema. Ele inventa uma coisa para não dizer outra. Né? E os El Ninhos de 97, 98 e de 2015 e 2016, que o Tiago cita como imensos, eles de fato são os mais imensos, tá? Mas também das eras pré-históricas, tá? Por centenas de milênios. Isso aí foi demonstrado por David Archer, né, que pesquisou nos corais do Pacífico a intensidade dos El Ninhos, tá? E por esse super El Ninho, porque esse super El Ninho de 98 e o Ninho Godzilla, né, que se chama de 2016, acontecendo somente agora, no período do aquecimento global? Por quê? Né? Então, o efeito estufa amplificado pelo excesso de gás carbônico da atmosfera amplificou a quantidade de calor absorvida pelo Pacífico. Então agora sim a gente pode dizer que aquele gráfico ali está explicando o que acontece de fato, e não como ele quis dizer, né, que é um ninho gigante pretendendo com isso contrapor ao efeito estufa antropogênico. É mentiroso, tá? Mas não é por ser idiota. Acredito nisso. Tá? Ele é comprometido com o interesse do complexo extrativista, industrial, financeiro, marqueteiro, político do petróleo. Tá? E esse aí é a fonte dos fake news. E quem está por trás disso é os Koch Brothers, tá? Os irmãos Koch, são os maiores magnatas do mundo das indústrias de petróleo, da indústria do petróleo. E esses caras aí nos Estados Unidos eles são chamados de coctopus. Octopus é polvo, então são os coctopus. Tá?
Mas depois a gente fala, tá? Já falei muito aqui. Tem muito mais coisa, estou no minuto 5 ainda. E é um monte de mentira que esses caras falam. Então, gente, eu vou parar por aqui porque dá muito grande, né? Um grande abraço para todo mundo aí, muito amor, tá? Por todos. Nico, Gordo, a gente briga, mas, ó, sangue aqui, tá? Aqui que bombeia. Amor. Beijo para todo mundo.